Oi pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Escolhas em Show. Eu hoje recebo a Francine Lima, que é uma jornalista apaixonada por alimentação, apresentadora do canal do Campo à Mesa, que é um super sucesso no YouTube, onde ela fala as verdades por trás de cada alimento industrializado que consumimos, entre outras coisas. Eu a convidei para falarmos sobre a relação entre a ética alimentar, a publicidade responsável e a alimentação saudável. Francine, muito obrigada por sua presença aqui no show. Oi, Luciana, obrigada a você pelo convite. Bom, por sempre estar buscando informações que me ajudam na tomada de decisões sobre a minha alimentação, é que eu acabei conhecendo o canal da Francine e me tornei uma super fã do trabalho dela. Por isso que eu desejei que ela estivesse muito aqui no show. Francine, é tanto assunto que eu quero falar com você que eu acho que o papo duraria horas, mas eu vou focar em algumas poucas perguntas que eu acho que são mais relevantes para a audiência. Só para matar uma curiosidade inicial, o que despertou em você esse interesse sobre a rotulagem dos alimentos e essa curiosidade jornalística sobre o que está por trás dessa questionável comunicação alimentar? Acho que as duas, quase que a pergunta já traz a resposta. Como jornalista, estou interessada em trazer informações que façam as pessoas pensar sobre aspectos da realidade e tomar decisões. Quando eu estava lá no ensino médio pensando em que vestibular que eu ia prestar, o que me fez decidir pelo jornalismo era que, eu sabia escrever mais ou menos bem, e as aulas de história e de geografia me mostravam que o mundo estava cheio de problemas que poderiam ser, pelo menos, minimizados se as pessoas conhecessem as origens desses problemas. Então, eu jamais pensei, enquanto eu estava lá nessa época de vestibular, que eu iria trabalhar com alimentação. Só que o que aconteceu é que quando eu saí da minha cidade para vir para São Paulo e começar a me virar como uma pessoa que estava se tornando adulta, foi que eu percebi que a alimentação não era uma coisa automática, né? A gente tem que ir atrás do alimento. Assim como nos primórdios a gente tinha que caçar, hoje a gente tem que pelo menos ir até o supermercado para adquirir o alimento que a gente vai consumir. E pela primeira vez eu me vi tendo essa responsabilidade sobre a minha alimentação. Então eu me tornei, eu era nessa condição uma consumidora adulta que precisava escolher adequadamente o que eu ia comprar, como é que eu ia preparar o alimento que eu ia comprar, ou que alimento pronto que eu ia trazer para minha refeição, para continuar tendo a saúde que eu sempre tive. Porque eu tinha uma vida bastante confortável, como filha de mamãe e de papai, que tinha empregada e tinha comida de qualidade na mesa, graças a Deus, todos os dias. Então, a partir do momento que eu deixei de ter essa estrutura familiar que me proporcionava todas as refeições e passei a ser eu a responsável, eu vi que eu não sabia como fazer isso. Não era automático, né? Eu tinha que pensar qual era o melhor uso que eu podia fazer com o pouco dinheiro que eu tinha, porque daí eu passei a receber uma mesada para conseguir viver em São Paulo. Então, como é que eu administrava esse pouco dinheiro e o tempo que sobrava, né, de toda a atividade acadêmica na faculdade, para cuidar da minha alimentação. E a história, para eu chegar nessa questão dos rótulos, aí foi assim, que esse foi o primeiro momento em que eu encarei a alimentação como um tema importante a ser pensado como cidadã, e pouco depois como um tema a ser trabalhado como jornalista, que eu já decidi trabalhar com esse tema dos hábitos alimentares no TCC. E aí uma coisa foi puxando a outra. Assim, eu gostei muito desse tema. Eu realmente falei, nossa, isso é um problema que é de todo mundo, né? Assim, ter que pensar no que vai comer. Aí eu fiz uma série de entrevistas para esse meu TCC para saber como é que as pessoas pensavam sobre, o que as pessoas pensavam sobre alimentação. E as pessoas não pensavam tanto assim, né? Em algumas das entrevistas as pessoas iam muito por impulso, no que estava mais fácil, no que estava logo ali, né? E aí eu trabalhei ao longo dos anos de várias formas com esse tema, e aí o rótulo passou a ser mais importante na minha percepção, porque ele é uma fonte de informação, ou deveria ser uma fonte de informação. Então, ele deveria ser muito útil nessa história da gente pensar no que é melhor consumir, tomar uma decisão, né, de como a gente vai gastar o nosso dinheiro. E eu percebi que ele não estava cumprindo esse papel. Ele não estava, de fato, sendo útil nessa escolha. Ele estava sendo mais útil para enganar o consumidor, para
fingir que o produto é uma coisa que ele não é, do que de fato para ajudar nessa decisão. Então, quando eu percebi que ele não estava cumprindo esse papel, eu percebi, pera, se ele segue uma série de regras que foram determinadas por um órgão governamental, que supostamente passou por uma série de processos decisórios para chegar nesse conjunto de regras, e esse conjunto de regras está, em grande parte, atrapalhando e não ajudando, tem uma coisa muito errada aí. E aí eu, como jornalista, que trabalhava já com informação, que conhecia o processo de transformar um conjunto de informações que fossem científicas, técnicas, enfim, um conjunto de informações que, em geral, o leigo não conhece, trabalhar esse conjunto de informações e transformar num produto comunicacional que ajude o leitor, né, o consumidor da informação a tomar uma decisão, eu falei, bom, esse negócio aqui não está fazendo isso direito. Então, meu olhar de jornalista me ajudou muito a ver que esse negócio não comunica direito, a gente precisa mexer nas regras da construção desse negócio chamado rótulo, que ainda tá, né, desde que eu comecei até agora não mudou nada. Isso até já te amarro aqui com a segunda pergunta, que tem muito a ver com isso, assim, quando a gente fala de comida, apesar de eu ter um estilo de vida mais focado assim, em saúde, a minha grande preocupação não é nem tanto por mim, é muito maior com as crianças. Pela minha sobrinha, que tem 3 anos, por exemplo, e que não tem televisão em casa, mas já está completamente tomada pela influência da publicidade infantil, só por causa de internet. E o que me deixa super assustada, assim, eu fico bem em pânico com isso, especialmente com essa permissividade da legislação brasileira que não regulamenta a alimentação infantil de forma rígida, especialmente dentro das escolas, essa questão, né, da publicidade associada às regras para as crianças. Mas focando só nesse seu objeto de pesquisa, o que a legislação brasileira diz sobre essa publicidade direcionada às crianças no que se refere à alimentação? Eu não estudei a publicidade direcionada para a publicidade porque nem sai do mesmo lugar. A Anvisa, que é quem cuida da legislação de rotulagem, tentou se meter nesse assunto da publicidade em 2010 e não conseguiu, porque decidiu-se que ela não tem competência para isso. Disseram que somente a legislação federal pode tomar conta da publicidade. Porque está escrito isso, não sei em que parte lá da Constituição, então que a Anvisa, como uma agência lá que publica resoluções eu esqueci o nome agora, não sei o que, eu esqueci o nome da instância lá da Anvisa que cria a legislação, porque ela não cria leis, né, Anvisa? Ela faz resoluções. Sim. Então ela não teria poder para isso. A RDC que ela publicou em 2010, tentando impor, na verdade, mensagens de alerta na publicidade de alimentos com excesso de sódio, açúcar e gordura, foi derrubada por uma liminar que foi acionada com a força da indústria, que não queria que aquela regra valesse. Então ficou por isso mesmo, e até hoje não houve nenhuma lei que tenha substituído essa intenção. Existem projetos, pelo que eu sei, o IDEC tem uma publicação que reúne vários projetos de lei com essa intenção de regular a publicidade. Mas não tem nada ainda que esteja valendo que tenha esse poder, né? Então, ainda tem uma discussão muito forte de quem é que tem a autoridade suficiente para se impor para cima da publicidade. Porque tem esse discurso que circula de que publicidade faz parte da liberdade de expressão, então você não pode mexer nisso. Tem uma quantidade razoável de pessoas que acredita nesse argumento. Quando eu fui assistir a estreia do Muito Além do Peso, que é um filme que fala justamente do poder dessa indústria e da publicidade sobre a alimentação infantil, tinha lá no cinema um cara que teve um debate depois da exibição do filme, e um cara levantou para falar, olha, tem esse discurso aí, né, da liberdade de expressão defendendo a publicidade, mas o direito a essa liberdade de expressão é individual, não é empresarial. Então não cabe esse argumento da liberdade de expressão. Empresas não têm que ter liberdade de expressão nenhuma, os indivíduos sim. Né? Mas enfim, a coisa é tão forte, o poderio dessa indústria é tão forte que é como se fosse uma formiguinha falando isso, né?
Sim. Você vai ver o que os editoriais da mídia falam sobre esse assunto, todos eles defendem a tal da liberdade de expressão da publicidade. Então, eles têm um poder muito grande sobre a opinião pública, e a opinião pública ainda está muito influenciada sobre esse discurso falso. Uhum. Então a gente fica aqui na internet pequenininho tentando falar o contrário. Pequenininho por enquanto, né? Você entrevistou pessoas muito legais e inspiradoras no seu canal, como o Michael Pollan e a Vani Hari, por exemplo, que não é tão pequenininha mais, né? Começou pequenininha e a Vani tem um canal, para quem não conhece, tem a entrevista dela do Campo à Mesa, que é o foodbaby.com, e a Vani é uma figura de que eu sou muito fã, que ela já faz muito barulho, um trabalho bem legal nos Estados Unidos, e ela tem movido multidões a pressionar algumas gigantes a mudar os componentes dos seus produtos, para dizer o mínimo. E ela fala de uma maneira muito clara sobre essa responsabilidade direta dessas grandes corporações alimentícias no adoecimento e morte da população norte-americana, mas brasileira e mundial também, porque esse pequeno grupo de, 7, 10 empresas controlam, né, toda a produção alimentícia no mundo. O Brasil tem regulamentações específicas, que você saiba, para os alimentos comercializados aqui, ou ele segue o padrão norte-americano ditado pela FDA como base para o que é seguro ou não? Para composição? Isso. Eu não conheço a legislação americana. O que eu sei que a gente tem em comum é o Códex Alimentários, que é um acordo que é regido pela OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que estabelece alguns parâmetros que assim, eles são parâmetros que eu não sei qual é o grau de obrigatoriedade, mas os países signatários são meio que levados a seguir, né? Então, o Brasil o pessoal da Anvisa sempre fala, nós seguimos o Códex, porque é signatário. Mas esse Códex, eu não conheço ele a fundo, mas eu sei que ele é bastante discutido, né? Ele não é nada unânime, os parâmetros que eles estabelecem de segurança, já li coisas sobre os limites que eles consideram seguros para a presença de determinadas substâncias, né, de aditivos nos alimentos, não serem assim, tipo, eu já li que o modo como eles calculam esses limites não é unânime, assim, não é quem falou que esse cálculo de fato nos garante alguma segurança. Por que ele é produzido? Ele é tomado como um padrão que todo mundo segue, então assim, a Anvisa tende a dizer, nós seguimos o Códex como modo de dizer, se eles falaram, tá falado. Não é pra você questionar a mim. Porque eles falaram, eles têm autoridade no assunto, se eles falaram que tá tudo certo, é porque tá tudo certo. Mas, enfim, se eu tivesse condições, que é uma coisa complexa de se fazer, de investigar como é que funciona de fato aquilo ali, esse é um assunto que deveria juntar toda a gangue, né, Michael Pollan, Eric Schlosser, todos os investigativos para investigar como é que funciona aquele códex e ver se tá tudo certo mesmo, né, enfim. Mas aqui, assim, eu vi coisas muito isoladas questionando, não sei quão confiáveis eram essas coisas, mas o que parece que não é unânime o negócio. Então, vários países seguem esses padrões, mas eu já ouvi também que a Europa tem algumas coisas particulares dela, que ela vai além nas exigências, né? Então você fica, bom, então será que o pessoal da Europa tá mais certo que o Códex? Será que eu devia ir mais na Europa? E a gente tende a seguir mais os Estados Unidos do que a Europa nesse campo da regulação, né? Quem que criou esse Códex? Então, isso eu não sei te falar, só sei que ele vem da OMC, e a OMC tem como propósito facilitar o comércio entre países. Então, assim, eu diria que ele está mais ligado aos interesses da OMC do que da OMS. Sim. Né, que é a Organização Mundial da Saúde. Porque o que eles querem é que exista um conjunto de normas comuns aos países que fazem comércio entre si, para não emperrar a importação. Sim. Esse seria o objetivo principal. Então vamos padronizar o formato da rotulagem de alimentos para que na hora do comércio internacional todo mundo se entenda. Sim. Todo mundo saiba do que se trata aquela informação, já tenha um banco de dados comum para poder fazer a tradução da etiqueta e ninguém ficar procurando pelo em ovo, seria mais ou menos isso. Agora, não significa que esse banco de dados e essa tradução da etiqueta tenha a saúde como primeiro interesse.
Esse aqui é o negócio. Então, temos um padrão para a regulação de alimentos, para limites de substâncias nos alimentos, limites de aditivos e formato da comunicação na rotulagem, que está mais derivado dos interesses comerciais entre países do que dos interesses da saúde pública. Uhum. No mínimo questionável isso aí, né? Sim, completamente. Outro ponto que a Vani fala muito, que você fala demais também, é sobre essa importância de aprendermos a ler os rótulos, né? E quando não estiver claro, seja no bolo da padaria, eu adorei quando você falou isso, ou no cereal matinal, no congelado, ou em qualquer outro produto que a pessoa vai consumir, que ela pergunte, vá atrás, se informe, especialmente para quem tem filhos, para saber de fato o que está alimentando as crianças. Quais são os principais obstáculos que você percebe ou escuta dos seus seguidores nesse aspecto da rotulagem no Brasil que precisa melhorar? Cara, tamanho da letra e a legibilidade é uma coisa importante. Uhum. Eu uso óculos para aqui na frente do computador que eu tenho astigmatismo, mas eu enxergo bem, eu consigo ler numa boa. Agora, tem rótulo que parece que foi feito para formiga ler, né? Sim. Que a letrinha é realmente muito pequena, eles colocam lá fundo verde com letra azul em cima, que obviamente fica embaçado, fica difícil de ler. E se a intenção fosse que as pessoas lessem, não seria assim, né? Porque a gente não vê revista com impressão ruim na banca, né? A gente não vê infográfico impossível de entender no jornal. Quando quem está publicando alguma coisa quer que o público entenda, faz direito. Não é isso? Sim, claro. Usa a manchete do jornal em letra grande, a foto é colorida, tem legenda, tudo muito direitinho, o português correto. No rótulo não é assim que acontece. Então parece que não tem gente com cabeça de jornalista fazendo rótulo. Aí sem querer, claro que não é sem querer. Os caras sabem muito bem o que estão fazendo. Porque na hora de passar a mensagem publicitária, na hora de colocar o mascote, vem tudo muito nítido. Deveria estar proibido porque tem uma resolução aí do Conselho de Defesa lá dos Direitos da Criança e do Adolescente que diz que não pode ter. Nessa hora eles fazem direito, nessa hora eles colocam a melhor letra grande em destaque, então sabe fazer, sabe sim, conhecem muito bem as regras de legibilidade para fazer entender. Então na hora de colocar a informação que a gente deveria entender, eles dificultam. Às vezes vem até em outro idioma mesmo, né? As substâncias, você nem... Vem até o quê? Desculpa. Vem em outro idioma. Acontece também. Pois então, aí tem a questão da nomenclatura desses aditivos. Existe uma nomenclatura em código, que é o INS, algum número, que é o código que deve ser desse códex aí, que é o código que identifica determinado corante, por exemplo. Às vezes eles não fazem questão de colocar o nome por extenso, amarelo tartrazina, bota o INS, não sei das quantas lá. Você não tem a menor ideia do que é o INS, não sei o que lá, passa batido, não vai nem prestar atenção naquilo. Tem essa questão dos alergênicos, que tem uma legislação nova, né, que antes também não existia nada que obrigasse as empresas a declarar a presença de traços de substâncias alergênicas, agora vai ter que pôr. Que mais que atrapalha? Bom, a gente não ser avisado pelo próprio rótulo de que a lista de ingredientes está na ordem decrescente, sim, é no mínimo uma puta de uma mancada. Né? Então você escreve lá na legislação, olha, a lista de ingredientes tem necessariamente que estar na ordem decrescente, mas não conta para o consumidor. Sim. Oi, faltou combinar com o consumidor, né, Dave? Aí você olha lá em todos os carboidratos e açúcares tem primeiro, mas você nem põe maldade. Então, eu falo na minha pesquisa, né, na minha dissertação, que existe uma hierarquia das mensagens que aparecem nos rótulos. Você vai ver tudo que aparece impresso no rótulo. É o nome da marca, o nome do produto, a descrição dele, a lista de ingredientes, a tabela nutricional, o mascote, a foto do produto, às vezes algum texto que conta a história da marca ou fala alguma coisa bem do produto, uma figura, um desenho, uma imagem, assim, o rosto de alguém. Tem zilhões de coisas que podem estar lá impressas na embalagem. Todas essas coisas carregam mensagens. E a forma como o fabricante posiciona essas mensagens na embalagem segue uma hierarquia que é regida pelo que para a marca é mais importante que você, consumidor, perceba. Então, por isso a lista de ingredientes vai estar numa letra minúscula, escondida debaixo de uma aba, que às vezes você precisa rasgar a embalagem para conseguir ler, e o mascote vai estar enorme, olhando nos seus olhos e sorrindo. E aí eu faço uma comparação com a lógica
da impressão de informação num jornal, né? No jornal, a manchete seria, em tese, a notícia mais importante do dia. Uhum. No rótulo, a notícia mais importante do dia é justamente aquela que está na menor letra debaixo da aba. Uhum. E quem está regendo essa hierarquia hoje é o fabricante, porque a nossa legislação de rotulagem não manda que a hierarquia seja outra, ela dá essa liberdade total para o fabricante fazer a hierarquia que ele quiser. Uhum. Então, na minha dissertação, a minha intenção, lá nas reuniões da Anvisa de que eu participo, é falar, tá errado. Vocês têm que mudar na legislação qual é essa hierarquia. Vocês têm que botar a informação que deveria estar na manchete como muito mais visível do que as outras coisas, a mensagem publicitária. Uhum. A gente vai somando as coisas, a gente vai ficando bem assustado. É bom, às vezes a gente tem, né, um ditado que fala que a ignorância é uma bênção, e nessas horas a gente fica até com medo quando começa a estudar essas coisas, mistérios. Porque, e no fim, eu volto para as aulas de história, porque a origem dos problemas é o mesmo. Eu não imaginei que eu ia cair no campo da alimentação, eu achei que eu ia mexer com política, mas no fim eu estou mexendo com política. Completamente. Porque a origem dos problemas é a mesma. Sim. São as relações de poder. Uhum. É daí que vem tudo isso. Quem que tá mandando nesse mundo? Uhum. As mesmas famílias ricas de sempre. Sim. No livro novo do Michael Moss, que você entrevistou ele também, né? O Salt, Sugar, Fat, ele fala exatamente do sal, açúcar e a gordura, esses 3 simples ingredientes que são os 3 grandes pilares da comida processada, né, responsáveis por torná-las duráveis, para resistir meses nas prateleiras, para serem palatáveis, massacrando o sabor dos componentes químicos adicionados no preparo daqueles produtos. E a mais impressionante de todas as justificativas que é para poder ajudar no processo de adição, né, de viciamento das pessoas por aquele determinado alimento. E na sua entrevista com a Vani, ela levanta o caso da Kraft com a Philip Morris, né, que elas estavam fazendo um estudo para poder amplificar o potencial aditivo dos produtos a nível cerebral. Somando essa questão do sal, açúcar e gordura, eu te pergunto, existe ética nas grandes corporações alimentícias? Eu não conheço por dentro, né? Eu também consumo exatamente essas mesmas fontes de informação, aí como o livro do Moss, que na conversa com o Moss, eu perguntei para ele se ele achava que as pessoas com quem ele conversou, que eram os CEOs, os engenheiros de alimentos dessas empresas, que tinham justamente essas práticas de criar, né, pela engenharia lá, as minúcias do pico de sabor nesses produtos, para que as pessoas consumissem cada vez mais. Eu perguntei a ele se ele tinha essa percepção de que eram pessoas, do mal, se eram pessoas mal intencionadas, e se elas, na entrevista, tinham manifestado algum tipo de culpa por terem transformado isso no trabalho delas. E ele me disse que ele não enxergava dessa forma. Ele falava, olha, são pessoas que também têm suas famílias e precisam proporcionar uma vida confortável para suas famílias, e tiveram, por acaso ou não, esse trabalho. Estavam nessa posição, nessas empresas, nesse cargo. E fizeram o melhor que puderam aquele trabalho. Então ele não via dessa forma pessoal, assim, sabe? Esses indivíduos que são maquiavélicos. As empresas, talvez, se a gente fosse ver de uma forma mais macro, talvez seja... Tem um documentário que eu não sei se você viu, que é o The Corporation. Eu já assisti tem muito tempo, na faculdade ainda. É mesmo? É tão antigo? Não é? Eu acho que é ele mesmo. Mas que eles fazem uma análise de diversas corporações, a Monsanto entre elas, e chegam ao diagnóstico de que o modus operandi dessas empresas é equivalente ao comportamento de um psicopata. Tipo, é muito interessante como eles constroem essa conclusão, né, no filme. Então, assim, se existe ética dentro dessas empresas, cara, no começo, acho que o livro do Moss começa com ele contando de um evento, né, em que tinham se reunido os empresários, os grandes tomadores de decisão dessas grandes empresas, para decidir o que eles iam fazer a partir do momento em que eles constataram que, sim, eles tinham responsabilidade sobre o crescimento da obesidade. Ok, temos evidências de que sim, nossos produtos estão contribuindo para que as pessoas engordem.
que a gente vai fazer a respeito disso? E aí, depois de muito se discutir, eles decidiram que eles não iam fazer nada para evitar isso. Bom... Mesmo tendo todo um respaldo científico... Que eles querem continuar lucrando, apesar da saúde das pessoas. Assim, a gente está generalizando. Claro que existem empresas que fazem um trabalho bacana e também acho que faz parte aqui do meu trabalho, de algum modo, identificá-las e mostrar para as pessoas que elas existem. Mas acho que a gente deve, no mínimo, exercitar diariamente essa percepção crítica de que talvez as empresas mais poderosas do mundo, que são as que fornecem a maior quantidade de produtos para os nossos supermercados, não sejam assim geridas pelas pessoas mais legais. Sim, verdade. Porque quando você abre o guarda-chuva, então você pega lá as marcas embaixo da Unilever, por exemplo, de qualquer outra dessas grandes corporações, você começa a ficar um pouco mais preocupado, porque aí você vê que entram farmacêuticas, né, a ramificação é profunda. Os rótulos não necessariamente também a gente consegue identificar isso rápido, né, às vezes você tem que dar uma investigadinha para ver a quem pertence essa marca aqui. Às vezes a marca grande, que é dona, não está tão em evidência, é uma submarca lá, então, internet ajuda nessas horas. Sim. Agora uma pergunta prática para quem estiver assistindo essa entrevista e já estiver se coçando de aflição e de desespero. O lema do seu canal é: você é o que você sabe sobre o que você come. Quais são os nomes de algumas substâncias, não precisam ser muitas, assim, que você lembra agora de cabeça, que todo mundo precisa fugir delas a todo custo, e onde elas estão principalmente? Acho que benzoato de sódio era uma delas, que é um conservante que está nos refrigerantes. Eu, de fato, nunca pesquisei a fundo, mas o que me falaram são coisas que tem que checar, gente. Eu não dou conta de checar tudo. É muito importante. Mas que em combinação com vitamina C, vira um venenozinho chamado benzeno. E aí você fala, bom, então aquele refrigerante chamado Fanta seria um problema? Nossa. Tem as duas coisas. Sabe assim? Glutamato monossódico é um que é muito mal falado e eu não consegui ter certeza de que o que falam de mal sobre ele é verdade. Porque existe um conjunto de estudos que fala que não tem problema nenhum e existe outro que fala que tem suspeitas aí. Mas, por incrível que pareça, por mais mal que falem dele, eu ainda não achei, eu tô aí devagarzinho indo atrás, mas ainda não achei nada bombástico que deixe claro que realmente ele é o que dizem. Então, pode até ser que ele não seja todo esse inimigo que falam. Caramelo 4 é um que também ficou conhecido como problema é o corante, que é usado em várias coisas na Coca-Cola, mas em várias outras coisas. Eu já vi ele em granola, que é um tipo... Por que raios um fabricante de granola está botando o caramelo 4 na colorir a granola? Precisa enganar as pessoas para elas acharem que tá mais tostadinho o cereal do que de fato tá, filho. Que vergonha, sabe? Vergonha! E você fica se passando por marca do bem. Vergonha. Então, cara, qualquer corante, na minha opinião, faça mal ou não faça mal, é desnecessário. Bom, tem corante? Não compra. Sim. Não importa se não faz mal. Ah, mas, tipo, tem urucum que é corante. Tá, urucum é corante. Mas pra que esse corante tá no produto? É natural, quis dizer, um corante natural. Por que ele tá lá? Ele tá tentando camuflar alguma coisa? Eu acho. Então essas coisas assim, eu não sei te falar o que cada substância causa. Eu não fiz isso, me pedem, mas essa é uma pesquisa muito extensa que eu não fiz. Mas tem, se você fuçar, vai achar fontes disso. Mas a minha primeira colocação sobre isso é que se essas substâncias estão ali, elas estão ali para uma função que talvez não seja muito desejável, como camuflar uma cor que não é muito desejável no processo lá de preparo desse produto, ou para camuflar um cheiro, um gosto.
ou para tornar a durabilidade maior do que ela seria se fosse natural, ou para disfarçar que a combinação dos ingredientes não está ali muito legal, né? Os emulsificantes têm, os estabilizantes têm esse papel, um regulador de acidez que também está tentando disfarçar que aquilo ali não está tão fresco assim. Então ele sempre tem ali uma função que, como assim, se a gente vai comparar com o produto da mesma categoria feito em casa, você nunca vai usar nenhum desses aditivos para fazer em casa, quero crer, né? E na sua casa vai acontecer o quê? Você vai fazer uma porção que vai alimentar as pessoas que você tiver, que sejam convidados de um jantar, de uma festa, ou a sua família, ou você mesmo, e vai acabar, uma hora vai estragar, ou você vai comer tudo, de preferência você vai comer tudo, porque jogar no lixo não é legal, que é desperdício. Você não precisa que aquele negócio dure na prateleira da sua fora de refrigeração. 6 meses, 2 anos, não tem necessidade, certo? Para a indústria isso é importante, que esse produto dure um tempão, porque ela vai produzir uma quantidade muito grande, que vai ficar no estoque por um tempo, e ela vai desovando para o comércio, ela não sabe quanto tempo aquilo vai demorar para ser vendido, então é melhor para ela que dure. Mas isso é o objetivo dela, não o seu. O seu é comer quando tá fresco. Então, assim, para mim, como eu não sei exatamente o que esse monte de substâncias são muitas fazem no organismo, eu, como consumidora, que não sei tudo, não ando com a enciclopédia na hora que eu vou fazer as compras, para mim basta saber que essas substâncias têm funções que na minha alimentação não interessam, e aí, se eu puder evitar, eu evito. A gente fala bastante do lado negro das indústrias alimentícias, mas você até citou, acho que também tem um lado bom, já tem muitas conquistas. Eu não sei se é porque o nicho específico para qual eu falo e com que eu convivo, por ser vegetariana, que tem esse perfil mais já de buscar a origem do alimento, de ter essa visão mais otimista para o perfil de negócio, né, em geral negócio natural, eu vejo muito negócio surgindo, empresas pequenas que estão surgindo com essa preocupação de uma alimentação segura, limpa e saudável. E eu acho importante também reconhecer e valorizar essas empresas, essas pessoas que estão fazendo isso, dar esse espaço para eles. Você tem essa impressão também, assim, que é uma tendência? Como que você tem observado esse crescimento desse perfil de negócio no cenário brasileiro? Ou no cenário de São Paulo, né, onde você tem mais contato? Eu tenho visto um pouco, sim, de empresas percebendo que existe uma demanda crescente e apostando, sim, nesse mercado de alimentos saudáveis. Eu fui a um evento faz pouco tempo que era para novos empreendedores no ramo da alimentação saudável. E tinha pessoas muito entusiasmadas lá, inclusive trocando ideia com mesmo, já conheciam um canal e achavam legal e queriam ver se a gente trocava figurinha, querendo fazer coisas do tipo sorvete artesanal, e querendo conseguir comunicar para as pessoas qual era a vantagem de trabalhar do jeito que eles estavam trabalhando. Tem o pessoal dos orgânicos, né, que está querendo ganhar mais espaço. Eu acho que tem, sim, gente que está percebendo esse movimento, né, de pessoas que estão consumindo mais de produtos mais naturais, menos processados, e estão querendo ganhar com isso, o que eu acho legal. Eu não sou nem contra a exploração comercial de alimentos, desde que eles sejam bacanas, ganha-ganha. Claro. O jogo do ganha-ganha é o melhor cenário, então eu quero mais incentivar mesmo, quero mais parabenizar e ajudar a fazer crescer esse mercado da alimentação bacana, porque a gente precisa de ajuda para se alimentar, a gente não tem mais como ser autossubsistente, né, ser autossuficiente na produção da nossa alimentação. Não tem como ter a produção do meu próprio leite em casa, meu próprio queijo, tudo. De vez em quando a gente vai fazer alguma coisa. Ai, putz, quero aprender a fazer queijo. Vai lá e faz um dia, mas não é todo dia. Fazer pra vida toda, todo dia. Eu comecei a fazer pão, eu não dou conta de fazer todo o pão que eu consumo. Então eu tenho que comprar, porque não deu tempo, não é sempre. Eu achei o máximo fazer meu próprio pão, mas eu não posso depender disso para me alimentar. Então, sim, por favor, que existam empresas que produzam as coisas pra gente do jeito que a gente quer consumir. É que a gente viveu aí uma lacuna de consciência do que a gente, acho que em algum momento a industrialização dos alimentos pareceu tão interessante, tão conveniente, a mulherada que queria trabalhar fora, queria se desvencilhar
carga de obrigatoriedade de fazer tudo dentro de casa, né, de celular. Sim. Que legal, eu posso abrir mão disso e trabalhar fora, ganhar meu salário e não se fala mais nisso, eu vou comprar tudo pronto, mas passou um tempo, a indústria abusou muito dessa confiança que ela ganhou e agora a gente está tendo que voltar atrás. Ei, você não está sendo legal comigo, confia em você, você está me entregando um monte de porcaria. E aí as empresas novas que estão percebendo isso estão lá indo, em mim você pode confiar. Então agora com o nosso novo senso crítico aprimorado, a gente consegue perceber melhor em quem que a gente pode confiar, em quem que não pode, começa a dar crédito e o nosso dinheirinho para as empresas mais confiáveis. Acho super legal. Deixa de dar para as indústrias farmacêuticas, de preferência, e dá para um alimento saudável. Essa história de decidir para quem vai o seu dinheiro é fundamental em tudo isso, né? Sim. Vamos parar de dar o dinheiro para quem não vale a pena. Coca-Cola tá perdendo mercado? Show de bola! Que bom! Deixa ela perder mercado pro refrigerante. Se um dia ela quiser virar do bem de verdade e só fazer produto realmente saudável, que por enquanto ela tá bastante em cima do muro. Nem a água dela é saudável. Nem a água dela é super legal. Um dia ela tá bastante em cima do muro ainda. Mas então vamos dar o nosso dinheiro para quem ajuda a nossa saúde e ajuda o planeta também, com produção sustentável e tal. Para essa gente, a gente tem que dar o dinheiro com prazer. Aliás, esse é o argumento do pessoal dos orgânicos, né? Esse pessoal que quer vender, né, direto do produtor. É mais legal a gente dar o dinheiro direto para o produtor, porque a gente está ajudando a crescer uma agricultura que é benéfica para todo mundo. Sim. Então é legal, mesmo que a gente pague um pouquinho mais, favorecer esse cara que está fazendo a coisa direito, em vez de continuar dando dinheiro para quem está atrapalhando. A Cristina, do Fully Raw, você conhece esse canal? Fully Raw Cristina. Não. Ela é de família latina, não sei se ela é latina, mas enfim, ela mora no Texas e ela se tornou crudívora, vegana crudívora, acho que com 18 anos, por vários problemas de saúde, e ela não conseguia comprar o produto barato o suficiente, né, para poder ela se alimentar só daquilo. E aí ela começa a ligar para os grandes produtores e começa a tentar mobilizar os pequenos produtores da região para conseguir o alimento que ela queria comer, só fruta, verdura e todo dia. E com o tempo, já tem 10 anos, ela é a chefe de uma mega corporação que transformou toda a região de Houston, dos pequenos produtores que tinham lá um micro sítiozinho, que se tornaram grandes produtores exatamente por essa articulação de valorizar o pequeno produtor, o trabalho bem feito que ele está fazendo, e toda a região reconheceu e começou a comprar deles. Então é bem legal a história assim, da cooperativa que ela comanda. Agora, antes da última pergunta, eu quero reconhecer o valor do seu trabalho mesmo para todos nós brasileiros. E agradecer em nome de todos os brasileiros, porque você faz esse papel de desmascarar esses grandes mitos pra gente. Assim, a minha alimentação mudou muito depois de conhecer o seu trabalho e alguns outros, o trabalho da Vani e algumas outras leituras e pessoas que eu sigo, porque realmente a gente entra num fluxo de acreditar de que porque está escrito natural e saudável, que é natural e saudável, né? E a gente vai ganhando essa visão crítica e começa a questionar cada vez mais. E eu acho que não é à toa que o seu canal está crescendo com essa força, e é muito merecido, e que cresça muito mais, porque é um trabalho fundamental e muito importante para todos nós consumidores. Obrigada, Luciana. Bom, para encerrar, eu quero saber alguma escolha zen, alguma escolha positiva que você já mudou na sua vida, seja por você, pelas pessoas ou pelo planeta, e alguma coisa que você deseja ou sabe que precisa começar e ainda não colocou em prática. Escolha zen, eu acho que posso dizer que decidi não trabalhar mais com o que não me fazia me sentir plena e ir atrás de uma coisa que crescia dentro de mim, que eu não estava dando a devida atenção. Acho que foi uma escolha fundamental, assim. Meu grau de felicidade mudou absurdamente quando eu tomei essa decisão. Não foi nem um pouco fácil, nem foi rápida. Eu precisei sofrer um bocado por bastante tempo para me dar conta de que estava mais do que na hora, sabe, de fazer isso. Então eu dei uma viradinha na minha vida assim e falei, não, esse tipo de concessão
não vale a pena fazer mais. Não vou ganhar nada, mas com isso acho que só vou perder. E aí passei a preferir um caminho ainda longo. Eu me via muito assim, no meio de um matagal, em que você não enxerga nada, você não sabe para onde você está indo, você não sabe aonde você vai chegar, você não sabe onde é que vai cair o seu pé no próximo passo, mas a única coisa que me resta fazer é continuar caminhando. Eu passei por um processo desse tipo, até começar a enxergar uma clareirinha na frente e falar, que lugar legal! Assim. Acho que essa foi uma escolha zen que eu fiz. Foi tipo, jamais voltarei atrás nessa decisão. Quando você entende isso, você fala, nossa, eu nunca mais quero sair desse lugar. É tão gostoso aqui, é aqui que eu tinha que estar o tempo todo mesmo. E a outra pergunta que você fez de alguma coisa que eu ainda não fiz. O que você deseja. Isso que eu ainda fica aquela lá, Francine, você ainda não fez isso, muitas. Só uma. Eu ainda não planto. Eu tento. Eu já fui muito matadora de plantas. Hoje, pelo menos, elas estão sobrevivendo um pouco mais porque eu consegui adquirir a disciplina de regá-las todos os dias. E é difícil. Eu te entendo, porque eu sofro do mesmo mal. Tenho 4 vasos na sacada e um deles é de um abacate, um pé de abacate, que foi assim, eu tava comendo um abacate no café da manhã e meu marido falou, por que você não joga esse caroço, em vez de você jogar no lixo, você não joga num dos vasos que estão lá à toa, porque era alguma planta que tinha morrido e tinha ficado o vaso só com terra lá, por que você não enfia ele lá? Eu não tinha a menor ideia de como plantar um abacate e depois eu soube que eu fiz errado, mas vingou! Eu peguei o caroço e tibum lá, enfiei na terra e comecei a regar. Um dia, pim, aparece um verdinho lá. Esse negócio. Ele tá lindo, ele tá todo assim, já espaçoso. Daqui a pouco ele não cabe mais na sacada, eu vou ter que dar um jeito de levar. Ele já deu fruto? Assim, o fato de eu ter conseguido, sem querer, fazer um caroço virar uma planta que tá bonita, ela tá até meio comida, porque acho que tem uns insetos que gostam também. Mas, pô, eu falo, então eu não sou assim tão incapaz de fazer uma planta sobreviver. Mas plantar de verdade, assim, temperos eu já tentei, já morreram, ainda não me animei a tentar de novo. Tenho pendurado aqui na geladeira uma página de uma matéria explicando como não matar plantas, ela tá ali, porque alguma hora eu vou ter que dar atenção para isso direito. Então, assim, plantar comida, que é um negócio que conceitualmente eu acho super legal, ainda não botei em prática. Eu comecei a fazer pão já recentemente, que é uma coisa que pra mim já foi legal. Plantar é um outro... Acho que é isso. Está ótimo. Francine, mais uma vez eu quero agradecer demais pela sua presença, pelo papo, pela informação. E para quem nos acompanhou até aqui, mais uma vez, meu muito obrigada. É sempre uma alegria tê-los comigo aqui todas as semanas. E até semana que vem, até o próximo convidado. Muito obrigada.